Olá aluno, olá aluna, tudo bem com você? Fiz esse vídeo para que você conheça um pouquinho da minha trajetória como professor e como eu posso te ajudar com as aulas de física. Sou professor de física formado pela UFRJ e dou aula há mais de 12 anos. Já trabalhei em vários cursinhos pré-vestibulares, além de escolas públicas e privadas. Assim tive a oportunidade de dar aula para alunos com os mais variados graus de dificuldade nessa matéria e obtive a experiência para saber identificar suas dúvidas e corrigi-las. Vou fazer o mesmo por você. Qual vai ser a minha estratégia para te ajudar? Vou trabalhar com listas de exercícios dos mais variados níveis e dessa forma vou poder te ajudar a se sair bem nas provas de física, seja no Enem, na escola ou num concurso para a carreira militar. Além da lista de exercícios, sempre apresento uma síntese teórica dos pontos mais importantes. Assim vou poder oferecer uma aula dirigida especificamente para você, sem perder tempo com conteúdos que você já domina e dando ênfase ao que realmente interessa para a sua aprovação. Agora, na sequência, vou te mostrar como são as nossas aulas. Acompanha aí. Bom, como exemplo de síntese teórica, eu resolvi abordar o tema aí, associação de resistores. Escolhi esse assunto porque é um tema muito recorrente aí em provas de vestibulares e também do Enem. Bom, para falar de associação de resistores, vamos só relembrar, o conceito de resistor. Lembrando aqui, que eu estou considerando na parte 3, da eletrodinâmica, você já teria visto aí os conceitos de intensidade de corrente elétrica, bem como de resistência elétrica. E aqui também é apenas uma aula demonstrativa, então meu objetivo não é esgotar esse assunto, é mais para que você saiba como são as nossas aulas. Bom, então vamos lá, para falar de associação de resistores, vamos primeiro relembrar o conceito de resistor. Um resistor elétrico é um dispositivo que, quando submetido a uma diferença de potencial U, a famosa DDP, ele é percorrido por uma corrente I. E quando isso acontece, quando ele é percorrido por uma corrente I, esse resistor converte energia elétrica em energia térmica, vai produzir calor. Para que a gente associa resistores? Repara, todo resistor tem uma resistência. R1 teria uma resistência R1, R2 teria uma resistência diferente daquela de R1, por exemplo, e vamos supor que eu quisesse obter uma terceira resistência, um terceiro valor de resistência diferente aí de R1 e de R2. Uma maneira de obter essa terceira resistência é associando esses caras. Pode ser uma associação em série, em paralelo, ou até mista, que seria a combinação desses dois tipos aí de associação de resistores. E o que distingue uma associação de resistores em série daquela em paralelo? Bom, na associação em série, uma característica bem importante é que os resistores associados em série estão submetidos à mesma corrente I, mesma intensidade de corrente I. Repare então que a corrente I, que passa pelo resistor R1 é a mesma que passa por R2 e pelos demais resistores, se houvessem outros aqui associados em série. Não basta que a corrente seja igual, ela tem que ser a mesma que passar por um tem que passar por outro. E qual é a característica da associação em paralelo? Na associação em paralelo, o que é comum é a DDPU, a diferença de potencial a que cada resistor está submetido. Cada um dos resistores, R1, R2 e R3, está submetido à mesma diferença de potencial U. Repara que nesse caso, a corrente que passa por eles não é a mesma. Por quê? Essa corrente, ao entrar aqui, ela passa por um nó, esse ponto aqui se chama de nó, ela é dividida. Cada resistor é percorrido por uma determinada corrente, que ao final, ao chegar nesse outro nó, vão se somar essas três correntes aqui e vão sair de novo a corrente integral, a corrente total. Então, só para relembrar, só para reforçar, em série temos a mesma corrente I. Em paralelo, temos a mesma DDPU. Estar associado em paralelo não tem nada a ver com o paralelismo da geometria, mas sim está submetido à mesma DDPU. Para você memorizar, então, associado em série, mesma I, série I, mesma I. Em paralelo, paralelu, mesma U. Só para você memorizar. Série I, mesma I, paralelu, mesma U. Muito bem, vamos prosseguir aí. Bom, eu falei para vocês que em muitos casos é interessante obter aí um novo valor de resistência ao associar os resistores.
O nosso objetivo vai ser justamente determinar como obter esses valores de resistência, a depender aí se os resistores estão associados em série, em paralelo ou ainda numa associação mista. Vamos lá então. Tá lá, ó. Quero obter novas resistências, né? Eu quero a REC, né? Como eu vou chamar, ó, essa terceira resistência aí, né? Resistência equivalente entre R1 e R2, tá? No caso aí de eu ter uma associação em série, e aqui também uma resistência equivalente, né? No caso aí de eu ter uma associação em paralelo. Como é que a gente vai fazer? Essa demonstração que eu mostro aí para você. Tá lá, ó, vou substituir R1 e R2 pela REC aqui, ó. E do outro lado, vou substituir R1, R2 e R3 pela REC também. Então, seguindo. Tá lá, na associação em série, nós temos o quê? Ó? Que a DDP total, né, sobre os resistores, ela se divide. Ó. Uma parte fica aí para R1 e a outra parte para R2. Então, eu posso dizer que a DDP total é a soma das DDPs parciais, né, sobre os resistores. Já lá no caso da associação em paralelo, tá, nós vamos ter o quê? O que se divide é a corrente, lembra? Então, a I total ela é a soma das Is parciais, ó. Passam por cada um dos resistores. E é a partir dessas equações aí que nós vamos, né, ver como é que a gente chega ao cálculo da REC. Daqui em diante, para o vídeo não ficar muito grande, tá, eu vou dar uma acelerada, né, lembrando que numa aula, obviamente, eu ia fazer isso aí passo a passo para sua compreensão. Então, vamos lá. Seguindo aí, ó, aplicando a primeira lei de Ohm, né, a essa equação, a primeira lei de Ohm diz o quê? Que U igual a R vezes I. Quem vê, ri. É uma outra maneira também de expressar. U igual a R vezes I ou V igual a R vezes I. E aí a gente vai ter, ó, a U total, aplicando a lei de Ohm, vai ser igual a REC vezes I. Então, fazendo as devidas substituições aí, ó, o 1 igual a R1 vezes I, o 2 igual a R2 vezes I. E vou aí atribuir, ó, números às equações, só para a gente poder chegar aí ao que a gente precisa, que é o valor da REC. Então, aí substituindo, ó, 2, 3 e 4 em 1, a gente vai obter a seguinte relação, ó. Como I é a mesma, lembra? Série I, mesma I, eu posso cortá-la aí daqueles termos, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que sobra exatamente aí o valor da REC. Numa associação em série, para eu achar a REC, basta que eu some os resistores associados. Eu fiz aqui para uma questão prática apenas para 2 resistores. Poderia ser para vários resistores, tá? Em série, bastaria somar todos eles, que eu obteria aí a resistência equivalente. Bom, em paralelo, como é que ficaria? Seria algo semelhante. Em paralelo, eu também vou aplicar, ó, a primeira lei de Ohm, só que destacando I. Ó. I vai ser igual a U sobre R, dividido por R. Então, fica assim, ó, I1, né? Corrente I1, como é que eu relaciono com a DDP U e a própria resistência R1? I1 vai ser U sobre R1. E assim sucessivamente. Ó. I2, U sobre R2. I3, I sobre R3. E para o resistor equivalente aqui, eu vou pegar a corrente total, vai ser igual ao quê? A DDP total, que na verdade é igual a DDP sobre cada um dos resistores. Lembra que em paralelo todo mundo está submetido à mesma U, a mesma DDP-U? Atribuindo aí, né, valor, um número a cada uma delas, só para fins aí didáticos, substituindo 2, 3, 4 e 5 em 1, ou seja, substituindo esses caras aqui, ó, nessa equação, a gente vai ter a seguinte relação. Ó. Como U é comum a todas elas, a matemática permite que eu também, ó, elimine esses termos daqui. Ó. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Como é que eu calculo a REC? Aí já é um pouquinho diferente, né, lá da associação em série, né, ou bem diferente, na verdade. O inverso da REC é igual à soma dos inversos, ó, da resistência de cada resistor associado em paralelo. Então, eu fiz para 3 resistores apenas,
É claro, eu poderia fazer para vários resistores e aí seria o caso aí apenas de eu somar os inversos de cada resistor associado. E assim eu obtenho, né, o inverso da Ré, que é igual à soma dos inversos de cada resistência. Para ir um pouquinho mais a fundo, queria te mostrar uma outra maneira, né? Um caso particular para associação em paralelo, que é bem útil. Né? Aqui, ó, se fossem apenas dois resistores associados em paralelo, né, eu poderia resolver, assim como a gente aprendeu antes, ó, o inverso da REC é a soma dos inversos, ou ainda, ó, né, resolvendo isso aqui, eu chego à seguinte relação e já acho direto a REC. Ó, isso só vale para dois resistores apenas, tá, gente? Então, olha só, seria o produto de R1 vezes R2 sobre a soma. Ou, deixando aí mais claro isso, a REC para apenas dois resistores associados em paralelo poderia ser calculada pelo produto dos resistores dividido pela sua soma. E mais um caso particular para a gente fechar, né, essa síntese teórica, seria o caso de eu ter N resistores iguais em paralelo. Repara, são N resistores, né, uma quantidade aí indefinida, porém, todos eles iguais à resistência R e associados em paralelo. Poderia fazer da forma convencional, 1 sobre a Ré, que é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, e por aí vai. Ou de uma forma bem mais simples, né, que nos ajuda bastante na resolução de exercícios, para calcular a REC, basta eu pegar um dos resistores apenas e dividir pela quantidade. Um deles vale R e a quantidade é N. E assim a gente chega ao valor da REC. Bom, aqui é apenas a teoria. É claro que esses conceitos vão ficar bem mais sedimentados na resolução de questões. E é o que a gente vai ver aí na sequência. Seguindo o que a gente viu aí na síntese teórica, vamos resolver uma questão de circuito elétrico. Ela diz o seguinte: no circuito, as lâmpadas L1 e L2 são idênticas. Com a chave S desligada, a corrente no circuito é de 1 ampere. Qual a corrente que passa pelo resistor R ao ser ligada à chave S? Bom, a dica para resolver esse tipo de questão que envolve uma chave aí de liga e desliga é que você redesenhe o circuito mostrando as duas situações que o enunciado trata. Só que antes de fazer isso, né, eu vou destacar as informações mais relevantes aí da questão. Então ele diz aí, ó, que as lâmpadas L1 e L2 são idênticas. Isso é importante, ele está querendo dizer que elas têm a mesma resistência. Além disso, com a chave desligada, a corrente que passa aí no circuito é de 1 ampere. E na situação aí da chave ligada, ele quer saber qual é a corrente que vai passar, é justamente o que ele pede. Eu vou reproduzir aqui o circuito, tá? Atribuindo aí, ó, a lâmpada L1 uma resistência R1 e a lâmpada L2 uma resistência R2. E mostrando aí a figura, ó, eu reproduzi os circuitos em cada uma das situações do enunciado, com chave desligada e chave ligada. Isso é importante para você poder enxergar o que a questão realmente vai exigir de você. Repara que o que ele quer é que você descubra quanto vale a corrente em linha, ó, aqui, com a chave ligada, corrente que vai percorrer o circuito. E te disse que, no caso da chave desligada, a corrente que circula é de 1 ampere. Ora, olha aqui, ó, a chave desligada impede que venha a corrente para esse trecho aqui, onde se encontra o resistor R1, ou a lâmpada L1, se você preferir. E o circuito fica dessa maneira aqui. Já com a chave ligada, né, todos os dispositivos vão funcionar aí, tanto as lâmpadas, né, quanto aquele resistor lá de 30 ohms. Para você descobrir quanto é que vale em linha, que é o que ele pede aí no enunciado, primeiro você teria que obter os valores de R2 e de R1. Para isso, né, você vai ter que trabalhar primeiro com esse primeiro circuito aqui, com a corrente de 1 ampere. E de que maneira a gente vai determinar R2? Aplicando aí a lei de Ohm. Ela é importantíssima. A primeira lei de Ohm diz que U igual a R vezes I, ou se você preferir, V igual a R vezes I, onde o U, né, ou o V é a diferença de potencial. Só para você memorizar, quem vê, ri. Quem vê, ri. Bom, daí é só você
aplicar essa primeira lei de Ohm. Então, a DDP no circuito, que no caso é 120 volts, vai ser a REC do circuito, a resistência equivalente do circuito, vezes a intensidade de corrente I. A resistência equivalente, nesse caso aí, vai ser dada pela soma de R2 com R. Esses dois resistores, como eles estão em série, né, são percorridos pela mesma corrente, basta que eu some para achar a resistência equivalente. Então, vamos substituir aí. 120 igual a R2 mais 30 vezes 1, que é a corrente. Fazendo as continhas, vamos obter aí 90 ohms. Bom, descobrimos o valor de R2. Como as lâmpadas são idênticas, R1 também vale 90. Vamos escrever isso lá no outro circuito. Está lá, tanto R1 quanto R2 valem 90. E o nosso objetivo, lembrando aí, é descobrir quanto é que vale I'. Bom, aí você tem dois resistores iguais em paralelo. Lembra lá da síntese teórica, como é que a gente faz para determinar a resistência equivalente entre eles? Para N resistores iguais em paralelo, temos o seguinte, vou pegar um deles, R, e dividir pela quantidade. Um deles vale quanto? 90. E a quantidade? 2. São dois resistores iguais de 90 em paralelo. Então, dividindo aí, a resistência equivalente entre eles vai dar 45. Redesenho o circuito mais uma vez. E aí eu vou ter essa configuração. Então, um circuito aí, né, com uma resistência R' de 45 ohms e uma resistência R que já existia de 30. Tá lá, e quanto é que vai valer o I'? Agora ficou fácil, é só aplicar a lei de Ohm mais uma vez. Tá? Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então vai ficar, olha só, U igual a REC', chamei de REC' para fazer a distinção da REC lá inicialmente, né? Vezes I', que é a nova corrente. Como é que a gente vai calcular essa REC'? De novo, né, esses dois resistores estão em série, a corrente que passa por um é a mesma que passa pelo outro, sendo a mesma corrente I, eles estão em série. Então, basta somar para achar a REC, R' mais R. Fazendo as devidas substituições, vamos ter aí a nova corrente I' igual a 1,6 amperes. Então, está resolvida aí a nossa questão. Eu só gostaria que você prestasse atenção na seguinte situação. A corrente original do circuito era de 1 ampere. Quando eu ligo a chave, né, ligando a chave aqui, eu estou introduzindo a lâmpada L1 no circuito, né, que vai consumir mais energia. Ora, se ela vai consumir mais energia, alguém tem que levar essa energia, né, para o circuito, essa energia a mais. Daí o aumento da intensidade de corrente, passou de 1 ampere para 1,6 amperes. O que justifica isso é justamente o aumento do consumo da energia aí, fornecida aí pelo gerador. E uma outra maneira também de verificar isso é se você aplicar a lei de Ohm. As duas situações, repara, com a chave desligada, eu tenho aí uma resistência equivalente de 120 ohms. Ligando a chave, a resistência equivalente passa a 75 ohms. Houve uma redução da resistência equivalente. Tá? Por quê? Porque quando eu coloco resistores em paralelo, tá? Quanto mais resistores em paralelo eu colocar aí no circuito, menor vai ser a resistência equivalente desse circuito. Então, daí essa redução na REC. Então, ao ligar a chave S, a REC do circuito diminuiu. E por isso a corrente total aumentou. Só para que você entenda, olha lá, aplicando a lei de Ohm, a intensidade de corrente é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto menor for a resistência do circuito, que é a REC, maior será a corrente. Esse tipo de análise é importante porque as provas, principalmente hoje do Enem, cobram mais do que você só fazer os cálculos, né, e obter lá os valores que ele pede. Ele pede uma análise também daquilo que você encontrou. E a análise daí, então, pode ser sob o ponto de vista aí da energia, como eu havia falado contigo, ou ainda aplicando-se aí a lei de Ohm. Tá certo? Então é isso. Espero que você tenha entendido. Nesse vídeo, te mostrei como são as nossas aulas.
Trabalho a síntese teórica e, na sequência, faço muitos exercícios, o que é fundamental para o teu aprendizado. Vale ressaltar também que, como as nossas aulas serão ao vivo, vou poder esclarecer todas as suas dúvidas. E ainda, vou disponibilizar para você em PDF tudo que foi visto na aula, tanto a parte teórica quanto as questões já resolvidas. Assim você vai poder fazer revisões para fixar os conceitos ou até para relembrar a solução de uma questão específica. Bom, essa então é a minha estratégia para te ajudar a entender física. Espero que tenha gostado. Vai ser um prazer te dar aula. Um grande abraço e até a próxima!